Oi meninas! Bom, vamos aqui tentar fazer o nosso Romanos capítulo 2. Nossa, minha carinha tá cansada ainda hoje. Enquanto eu vou fazer janta. Será que isso vai dar certo? Já tô com a minha Bíblia aberta aqui e com os meus vegetais aqui pra mim poder fazer janta. E aí nós vamos falar sobre Romanos capítulo 2. Sabe, eu acho que esse capítulo é um daqueles que a gente começa ouvindo e pensando que ele é pra outra pessoa. É muito fácil a gente ler a Bíblia e pensar em alguém que precisava escutar aquela mensagem. Mas Romanos 2 faz exatamente o contrário. Ele pega o dedo que estava apontando para os outros e gentilmente vira esse dedo para nós mesmos. E eu confesso, esse capítulo me fez assim parar para pensar antes de eu continuar lendo, porque ele me lembra que conhecer muito sobre Deus não é a mesma coisa que permitir que Deus transforme meu coração. Então, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Romanos capítulo 2 e a gente vai, vou fazendo aqui e a gente vai conversando. No capítulo anterior, Paulo respondeu uma pergunta muito importante. Por que todos precisam do evangelho? E ele mostrou que a humanidade rejeitou o Criador. Ele, na verdade, trocou a sua glória por outras coisas. E por isso que o pecado alcançou todas as áreas da nossa vida. E até aqui, talvez fosse fácil concordar com Paulo, porque talvez alguém estivesse pensando, é verdade, o mundo está mesmo perdido. Mas repara nessa estratégia de Paulo. Ele ainda, na verdade, não terminou o seu argumento. Na verdade, agora ele dá mais um passo, porque surge uma pergunta aqui que ela é praticamente inevitável. Será que quem conhece a Deus está em uma posição diferente? E é exatamente isso que Paulo começa a responder aqui nesse capítulo. Paulo começa dizendo... Ele começa dizendo assim: portanto, você é indesculpável, o homem, quando julga os outros. Interessante, né? E isso deve ter causado, na verdade, eu imagino, né, na época, assim, um enorme impacto. Porque, de repente, o assunto deixou de ser, olha que interessante, eles, e agora o assunto nada mais é do que você. Percebe uma coisa, Paulo não está dizendo que nunca devemos reconhecer o pecado. A Bíblia, na verdade, continua chamando o pecado de pecado. Mas aqui existe um detalhe importante. O problema não é discernir entre o certo e o errado. O problema é assumir o lugar de juiz enquanto nós ignoramos... Ah, a cebola tá queimando meus olhos. O problema é assumir o lugar de juiz enquanto nós ignoramos aquilo que existe dentro do nosso próprio coração. Então é muito mais fácil enxergar o pecado dos outros, ou o pecado que nos incomoda nos outros, do que aqueles que nós aprendemos a justificar em nós mesmos. E é bem assim real isso até os dias de hoje. E Paulo quer desmontar exatamente essa falsa segurança, porque ninguém será aceito por Deus simplesmente por conseguir apontar o erro dos outros. E aí, Paulo faz uma pergunta, na verdade eu até achei bem bonita a pergunta dele, que é assim: será que você despreza a riqueza da bondade, da paciência e da longanimidade de Deus? Eu acho interessante que ele pergunta e depois ele mesmo responde, né? Porque a bondade de Deus é que, na verdade, vai nos conduzir ao arrependimento. Eu gostei bastante, na verdade, dessa parte, porque ela corrige uma ideia que muita gente tem sobre Deus. Às vezes, a gente imagina um Deus apenas esperando o momento, assim, certo pra nos castigar, sabe? Mas Paulo, ele mostra, na verdade, outra realidade. Ele mostra que, antes do julgamento, ele oferece assim um tempo, ele oferece paciência, oferece uma oportunidade, na verdade, das pessoas, uma oportunidade para mim e para você, para voltar. E aqui, na verdade, existe um detalhe importante, que essa paciência, ela não significa que Deus aprova o pecado. É importante a gente não esquecer disso. Ela significa que Deus é misericordioso. Ó, eu tô quase chorando aqui por causa dessa cebola. E então, assim, significa essa misericórdia de Deus. A bondade do Senhor, ela não ignora o pecado. Ela nos convida, na verdade, a um arrependimento. E Paulo, ele também faz um alerta aqui nesse capítulo. Tá chorando mesmo, de verdade. E é quando alguém endurece continuamente o coração. E é interessante, na verdade, isso, porque parece que essa pessoa, ela tá acumulando um juízo para si mesma. E isso nos lembra, na verdade, algo muito importante, que o mesmo sol que derrete a cera, ele também pode endurecer o barro. Nós vemos aqui que a diferença, na verdade, não está no sol. A diferença está naquilo que recebe o seu calor. Olha que interessante isso. A bondade de Deus produz arrependimento em alguns, mas pode encontrar resistência em outras pessoas. Aí, Paulo, ele vai falar, né, agora sobre esse julgamento de Deus. E ele afirma que algo muda completamente
o nosso jeito de ver as coisas. Que Deus, ele não julga pela aparência. Graças a Deus, graças a ele, né? Por isso. Porque ele não se impressiona com o nosso conhecimento, com a nossa tradição e muito menos com a nossa posição religiosa. Ele reconhece aquilo que ninguém consegue esconder. Ele reconhece porque ele consegue ver, assim, né, o íntimo mesmo do nosso coração. E é engraçado que às vezes nem a gente percebe, nem a gente conhece o nosso próprio coração. E isso, na verdade, deveria trazer duas reações para nós. Consolo, porque Deus conhece as nossas lutas sinceras, e reverência, porque ele também conhece tudo aquilo que a gente esconde das outras pessoas. E aí Paulo, ele diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui tem um detalhe importante, porque essa é uma das frases que costuma ser, assim, bastante mal interpretada, se é que, né, a gente pode dizer assim, porque Paulo não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, e a gente já falou um pouquinho assim sobre isso lá nas cartas de Pedro também, porque se fosse isso, ele estaria contradizendo tudo que ele desenvolveu a partir do capítulo 3. As obras não compram a nossa salvação, mas elas vão revelar quem nós realmente somos, porque uma árvore, ela não pode produzir frutos para se tornar árvore. Ela produz frutos porque ela já é árvore. É uma coisa óbvia. E a mesma coisa pra gente. Então, da mesma forma, uma vida transformada pela graça começa naturalmente a produzir esses frutos que são compatíveis com a nossa transformação. Vou pegar minhas salsichas aqui. Então, depois... Deixa eu ver aqui pra mim não me perder. Depois, Paulo, ele vai comparar os judeus com os gentios. Os judeus tinham recebido a lei e os gentios não. Mas isso não colocava automaticamente um grupo em cima do outro. Porque Deus, ele vai julgar cada pessoa com a perfeita justiça dele. E aí nós temos outro detalhe importante aqui. Porque Paulo não está ensinando que a consciência pode salvar alguém. Aqui, na verdade, ele está mostrando que Deus nunca será injusto. E é óbvio, né, que não. Mas a gente precisa falar também as coisas óbvias, né? Então essa diferença é importante. Deus, então, ele nunca será injusto ao julgar ninguém. Porque em poucos capítulos, Paulo deixará claro que todos precisam igualmente de Cristo. E aí, Paulo, ele vai desmontar outra falsa segurança. Porque às vezes a gente se segura, assim, em algumas coisas que não são verdadeiras. Que é o quê? Não basta a gente ouvir a lei, porque é preciso a gente viver. É preciso a gente conhecer a verdade. Não é a mesma coisa que obedecer à verdade. Esse talvez seja um dos pontos mais atuais de todo o capítulo. Porque hoje também a gente pode cair exatamente no mesmo erro. A gente pode ouvir sermões, né, pregações, durante anos. Conhecer muitos versículos, frequentar a igreja, servir em ministério. Hoje de manhã, até eu tive a oportunidade de dar uma palavra. O tema até não era isso, mas era mais ou menos isso. Que a gente conhece, a gente ouve os versículos, frequenta a igreja, serve em ministérios e ainda assim a gente não permite que a nossa fé vai além da superfície. Então Paulo está nos lembrando que Deus nunca procurou apenas pessoas que têm conhecimento, pessoas bem informadas. Ele está procurando pessoas transformadas. E aí ele vai falar sobre a circuncisão, que para os judeus, esse na verdade era o grande sinal da aliança. Mas aqui Paulo, ele vai mostrar que o sinal exterior só faz sentido quando reflete uma realidade interior. Olha que legal isso, né? Caso contrário, o símbolo, né, disso perdia o verdadeiro significado e perde até hoje. Isso também fala muito com a gente. É a mesma coisa sobre o batismo, sobre a ceia, nossa participação na igreja. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito precioso. Mas nenhuma dessas coisas substitui um coração rendido a Deus. Então os sinais da fé, eles sempre vão apontar para um coração rendido, para uma transformação. Eles nunca foram um substituto para ela. E aí Paulo chega aqui no coração do capítulo, que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. É lindo isso, né? E desde o Antigo Testamento, o desejo de Deus nunca foi apenas um povo marcado pelo sinal externo. Sempre foi um povo transformado por dentro. E é isso aqui que Paulo quer, justamente isso que Paulo quer mostrar. Que a verdadeira obra de Deus começa onde? Começa no nosso coração. Então talvez hoje ninguém olhe pra você e veja grandes escândalos. Talvez sua vida religiosa tá super organizado. Mas Romanos 2 faz uma pergunta muito mais profunda do que isso. Como está o seu coração diante de Deus? Será que existe alguma área onde você conhece a vontade de Deus, mas você continua resistindo? Porque Deus não está procurando pessoas apenas que saibam falar sobre Ele. Ele procura pessoas que permitam que a sua palavra transforme
verdadeiramente quem elas são. Então talvez a pergunta dessa semana seja simplesmente esta: se Deus olhasse hoje... Ui, quase derrubei a janta. Eu sempre faço uma aqui nos meus vídeos, né? Então talvez a pergunta dessa semana era, imagina assim, se Deus olhasse para o seu coração, o que ele encontraria que ninguém mais vê? Então aí a gente pode orar, né? A gente precisa orar. A única maneira é através da oração, para o Senhor nos livrar de uma fé exterior. Porque nós não queremos apenas conhecer a palavra. Nós queremos ser transformadas por ela. Mostrar áreas do nosso coração que ainda precisam da graça. Sabe? Que o Senhor possa nos ensinar a viver uma fé verdadeira em nome de Jesus. E antes de terminar, guarda aí essa ideia. No capítulo 1, Paulo mostrou que os gentios... Deixa eu botar aqui. Paulo mostrou que os gentios, eles... precisam do evangelho, e agora nesse capítulo ele mostrou que a religiosidade também não é suficiente. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior. Se nem o pagão e nem o religioso consegue se justificar diante de Deus, será que existe alguma esperança para alguém? Olha que interessante. Então é exatamente essa pergunta que Paulo começa a responder quando nós chegamos, e nós vamos chegar lá, no capítulo 3. Então, nós nos vemos no capítulo 3 e eu vou terminar aqui a minha janta, que é um sausage assado que eu aprendi a fazer com a esposa do pastor, que me deu a receita lá da igreja inglesa, que a gente vai, vou mostrar aqui pra vocês. Ela fica simplesmente deliciosa. E ela é temperada com balsâmico. Ela tá lá embaixo. Tem gente que não gosta do balsâmico, né? Mas olha só que lindo. Agora vai no forno e ela fica assim extremamente caramelizada. É uma delícia, gente. Até Romanos capítulo 3. Deus abençoe.